Recentemente eu descobri que eu tenho uma doença rara e sem cura. Eu pensei muito se eu viria aqui fazer esse vídeo para vocês, para falar com vocês, mas eu acho que tudo na vida tem um propósito, principalmente quando você se alinha, né, à vontade de Deus, você está disponível para viver a vontade de Deus. Então, recentemente eu descobri essa doença, eu tô até um pouco nervosa, que é um assunto que eu não tô pronta ainda 100% para falar. É uma coisa que mexe muito comigo, sempre mexeu. Até mesmo antes de eu descobrir que eu já tenho histórico dessa doença na minha família. Então é algo que realmente me deixa tensa, me deixa nervosa. Minha respiração tá forte aqui. Mas como eu falei, eu acho que tudo na vida tem um propósito. E como Deus tá cuidando de tudo, tá sempre presente na minha vida em todos os momentos, eu acho que eu tenho a obrigação de compartilhar isso com vocês. Assim como eu fiz em 2018, quando eu descobri um câncer, né? Eu prontamente vi exposto na internet e isso alcançou muito mais pessoas do que eu imagino, do que eu, até mesmo eu saiba, porque alcançou muita gente, muita gente veio falar comigo e pessoas que às vezes não tinham contato com a fé e através da minha história, não através de mim, através da força que Deus me deu, né, para viver isso tudo, essas pessoas elas foram alcançadas e puderam conhecer de perto o que é fé e puderam conhecer um pouco mais do amor de Deus através da minha vida, através da minha doença. Então eu me sinto na obrigação de vir compartilhar isso aqui, até porque para ser um testemunho de fé e para mostrar mesmo o que Deus vai fazer na minha vida, que eu creio que Ele vai fazer na minha vida. Deus não é um Deus de mentira, não é um Deus de enganação, e se Ele diz que Ele vai fazer, é porque Ele vai fazer. E eu tenho fé, eu tenho convicção de que Ele realmente vai fazer uma coisa grande na minha vida, não porque eu sou melhor que todo mundo, mas porque ele é um Deus misericordioso e porque o meu coração crê verdadeiramente que Ele fará. Então eu tenho certeza que Ele vai fazer. E eu quero compartilhar isso com vocês. Desde o meado do ano passado, nossa, eu tô tremendo bastante. Até porque isso também é consequência, né, da doença. Eu vou começar a tomar um remédio para diminuir os tremores, até porque eu preciso, né, da minha mão firme para continuar trabalhando até quando der. A partir do meado do ano passado, eu comecei a sentir muita fraqueza nas pernas. Eu estava saindo da academia e aí eu fui andando para casa, né, que é bem perto de casa. Eu saí da academia e quando eu estava chegando em casa, eu senti uma falta, não é cansaço, é uma falta de força nas pernas. Falta de força mesmo, como se a minha energia, se a energia da minha perna tivesse acabado. E aí eu comecei a estranhar aquilo, né? Achando que, não sei, que fosse da coluna, mas eu vi, né? Depois eu comecei a investigar, procurei vários médicos, vários ortopedistas, especialistas na coluna, no joelho, e depois de uma longa data, né? Isso aí foram meses, assim. Primeiro, na verdade, primeiro eu fui deixando passar, né? Eu achava que não era nada, que logo ia passar. Mas aí eu senti que cada vez que eu ia andando mais, tipo ao shopping. Eu ia ao shopping e quando eu começava a andar, eu cansava, eu não aguentava mais andar. Parava. Eu parava, tinha que parar, fazer uma pausa, esperar um pouquinho e depois continuar. Eu comecei, né, a pesquisar e aí eu ia. Ai, muita fraqueza também, tipo, na hora de eu levantar. Eu levantava, eu abaixava no chão pra pegar alguma coisa, eu não conseguia levantar. Porque eu não tinha força nas pernas. Isso aí eu já tava vendo já essa falta de força pra levantar há muito tempo. Já, não sei, há uns 2 anos, eu já tava sentindo isso. Só que eu achava que era por conta do joelho, né? Porque eu tenho condromalácia. Enfim, aí os médicos, eu ia, os médicos falaram, olha, nada do que você tá sentindo, você não tem mais, nada justifica. Tipo, você não tem nada na coluna que justifique essa fraqueza nas pernas. E aí eu fui ao neurologista, na minha cidade, em Campos, né? O neurologista que eu já ia, e ele falou que como eu não tinha sintoma nenhum dessa doença, do histórico da doença que tinha na minha família, eu não precisava me preocupar, que eu podia ficar tranquila. Mas que era pra ficar de olho. Ou seja, ele ignorou completamente todo o meu histórico familiar e não se atentou a isso. Como eu não tinha outros sintomas, né? Então ele achou que não fosse. Enfim, eu fui a um ortopedista que, o último que eu fui, que foi especialista em joelhos, ele olhou para as minhas pernas e viu que eu estava sem força nenhuma e que eu estava sem massa muscular. E aí eu falei, como que eu tô sem massa muscular se eu malho quase todo dia? Eu nunca malhei pesado, porque eu tenho esse problema da condromalácia, mas eu nunca deixei de malhar. Então, como que a pessoa fica sem massa? E aí ele viu que eu realmente estava sem massa nenhuma. Comecei a investigar. Vim para São Paulo, né? Foi assim que eu me mudei para São Paulo. Fiz um exame que constatou algum problema, mas ele não constata o que é. E aí, quando eu vi que tinha algum problema, eu já pulei logo uma grande etapa e fui fazer o painel genético. Que esse painel genético, já específico para a doença que existe na minha família, eu esperei um mês exato, não saiu antes de jeito nenhum. E aí eu constatei que eu tinha o gene dessa mesma doença da minha família, que é uma doença que o meu pai teve, todos os irmãos do meu pai tiveram, a minha irmã tem, eu tenho um primo que foi diagnosticado agora também. Então é uma doença muito cruel,
porque ela é realmente uma doença avassaladora, ela não tem cura, só tem tratamento que aumenta o tempo de vida do paciente. É aquela mesma doença do Eric Dane, que morreu há pouco tempo, é, lá nos Estados Unidos. Ele descobriu em 10 meses, ele morreu. O nome da doença é ela, esclerose lateral amiotrófica. Porém, existem dois tipos. Existe o tipo esporádico, que foi o que deu nele, e a minha que é do tipo familiar. Do tipo familiar ela é mais rara, ela acontece em 5% só nos pacientes, mas ela é menos pior, ela é menos agressiva. Essa esporádica, ela realmente mata muito rápido e a sobrevida do paciente é de 2 anos. A familiar, ela prolonga um pouco mais. Mas a parte boa disso tudo é que eu descobri muito no início o fato de eu ter feito o painel genético, ele me ajudou muito em questão do tempo, né? E aí logo eu procurei um médico e, e aí ele fechou, né, o diagnóstico. E depois eu conto para vocês como foi a descoberta desse diagnóstico, como foi o dia que foi. Eu estava trabalhando, eu estava no meio de uma noiva, mas isso é assunto para outro vídeo mais para frente. Então, desde o início, né, quando eu descobri, para mim foi uma sentença de morte, digamos assim, humanamente falando. Eu falava, nossa, eu vou perder tudo, eu vou parar de andar. Depois vocês pesquisem sobre ela. É uma doença do neuromotor, que ela atinge todos os nervos do corpo, os músculos, e ela vai paralisando tudo. Você perde movimento para andar, você chega a um determinado momento que você não pode comer, você não pode falar. Isso nos casos mais extremos, né? Então, o meu chão caiu. Eu vivi com isso, né? O meu pai, então sempre foi muito sofrimento. Com a minha irmã agora também. Então sempre foi uma coisa muito difícil. Mas assim como câncer, quando eu descobri o diagnóstico, Deus falou comigo: calma que sou eu. Calma que sou eu. Quem me acompanhou na época do câncer sabe o quanto que isso foi leve para mim, passar por esse tratamento. Então só quem me acompanhou na época sabe da leveza que eu levei isso tudo, né? Até porque eu tinha essa segurança de que Deus estava comigo, cuidando de todas as coisas. Então, eu sigo fazendo meu tratamento, né? Eu fui ao médico e depois eu faço outro vídeo também contando como que é o tratamento. Eu quero ter a oportunidade de trazer essa informação também sobre a doença para as pessoas aqui. Eu procurei muito os vídeos, né? Quando você tem um diagnóstico, como é que você vai procurar, né? Então, eu procurei alguns vídeos aqui no TikTok, tem bem pouca informação. Eu acho que as pessoas não têm muito essa liberdade, né? Essa vontade de expor quando tem um diagnóstico desse. Então, eu me sinto na obrigação de fazer isso, para que as pessoas possam ter mais informação mesmo, né? Então é isso. Sigo trabalhando, sigo vivendo minha vida normalmente. Eu só não consigo agora andar muito, subir escada, carregar peso com escada, mas eu sigo a vida normalmente, trabalhando, malhando de uma forma bem limitada, né? Eu tive uma consulta com o fisioterapeuta, ele passou um treino para mim, que é com a metade da carga que eu já era acostumada a fazer, menos repetições, uma coisa bem direcionada para não fadigar os músculos. Mas no mais é isso. Uma vez eu quero deixar registrado aqui que o meu intuito de fazer esse vídeo é para realmente fortalecer a fé de vocês, a minha fé também, e mostrar o que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Um beijo, a gente vai se falando por aqui. Até os próximos vídeos.